Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Fisiortopedia e hoje a gente está com uma convidada aqui que por meses estamos nos conversando, tentando lidar com essa agenda dela que é super corrida, né? Uma pessoa que está rodando aí por todo o Brasil, referência nesse assunto. Na real, a única referência que eu conheço nesse assunto, então qualquer coisa do zumbido eu vou sempre perguntar para a Karina. Karina, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Realmente, assim, foi muito engraçado, né? A gente já conversou várias vezes e até que, enfim, eu estou muito honrada por esse convite, muito feliz de estar aqui com você, com o Rafael. E vamos lá, né? Vamos bater um papo aí bem bacana sobre esse tema que eu amo de paixão. Muito bom, Karina. Eu particularmente vim aprender, eu vim totalmente de curioso aqui, então você é a pessoa investigativa e vamos realmente conversar sobre assunto que realmente parece um novo nicho de mercado fisioterapeuta. Acho que tem bastante coisa para a gente entender. E Rafael Crescalante, tudo bom, Rafa? Tudo ótimo. E hoje todos nós estamos aqui para aprender, né? Eu acho que a ideia aqui é a gente tentar. A gente estava brincando aqui nos episódios, né? Aquela coisa do Google Repórter, assim, entender onde estão, quem são, onde vivem profissionais que trabalham com zumbido. Mas vai ser um episódio Ótimo. legal aí. Muito bom. Karina, vamos começar do começo e entender como que uma fisioterapeuta foi cair no mundo do zumbido, né? Então, se puder contar um pouco até da tua formação e aí até a trajetória até chegar nesse assunto, antes da gente falar propriamente do zumbido, por favor, se puder falar um pouquinho da tua carreira aí, como que você chegou, fique à vontade. Muito bacana. Bom, eu gosto muito de falar sobre essa história porque é uma narrativa que, para mim, preenche muito o meu espaço emocional, mas também técnico. Então, na verdade, eu sou de Aracaju, né? Eu sou sergipana, eu estou aqui em São Paulo há mais de 20 anos, mas eu nasci lá e fiz a minha formação lá em Aracaju, né? Então, na verdade, para começar, como você falou, bem do começo, eu tinha muita vontade de seguir na área de saúde, né? Nas áreas de medicina, ou odontologia, ou psicologia, enfim. E aí, eu fiquei, na verdade, em dúvidas em 3 áreas, que é ou odontologia, ou fisioterapia, ou psicologia. Por que odontologia? Porque quando eu era pequena, né, eu ia para uma dentista e ela criou comigo uma aliança terapêutica absurdamente maravilhosa. Além daquele consultório dela, tem aquele cheiro de tutti-frutti. E eu até comentei com a minha mãe, né? Eu falei, mãe, é possível trabalhar nisso assim? Porque imagina, sentir esse cheiro o dia inteiro. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Olha só minha memória afetiva em relação à minha dentista. Então, não era aquela coisa de pânico, que todo mundo tem pânico de dentista. A memória que eu tenho é do cheiro de tutti-frutti. Eu falei, eu quero isso para minha vida. E cresci falando, eu vou ser dentista. Aí, quando chegou na época do vestibular, foi quando eu fiquei em dúvida, né, também na área de psicologia, porque eu tenho uma admiração absurda pelo Freud, né, da área da psicanálise. Eu acho ele um gênio, eu acho ele revolucionário, e eu tive a oportunidade de ir até o consultório dele lá em Viena, enfim, lágrimas escorrendo, porque essas coisas me tocam muito. E eu fiquei, caramba, mas e a psicologia, né? E a psicologia do Winnicott, a psicologia do Jung, como é que eu faço, né? Porque é tão profundo, tão bacana. E aí depois veio a coisa da fisioterapia, que não tinha na minha cidade. Um colega meu, que eu morava na mesma rua, ele foi fazer o curso de fisioterapia, a graduação, em Recife. E aí eu falei, nossa, o que será que o fisioterapeuta faz, né? Até que ele veio, a gente foi bater um papo e eu fui entender mais sobre a área da fisioterapia. E apareceu no ano do meu vestibular o primeiro curso de fisioterapia lá em Aracaju. E aí, simplesmente, eu falei, cara, eu vou prestar para fisioterapia. Eu estou completamente apaixonada, porque é uma área muito ampla, né? Porque a gente pode trabalhar na área de cabeça e pescoço, de neuro, de pneumo,
de dermato. Eu falei, isso é genial, parece até um curso de administração de empresas, só que na área da saúde, né? E foi aí que eu prestei o vestibular e passei em fisioterapia. Quando eu fui finalizar o curso, que fui fazer o meu TCC, aí eu resgatei a história da odontologia na minha vida. E aí eu pensei o seguinte, todo mundo na minha turma ou ia fazer um trabalho de conclusão de curso na área de estudando coluna, ou joelho, ou quadril, uns 3, 4 gatos pingados, pneu, moneuro, e ninguém ia falar sobre disfunção temporomandibular ou o trabalho do fisioterapeuta no pós-cirúrgico bucomaxilofacial. Eu falei, cara, eu quero ir para uma área que ninguém explora, porque senão eu vou ser mais uma dentre aquele mar de gente trabalhando na mesma coisa. Eu falei, não, eu quero mirar para outra coisa. Só que aí, lógico, tem que ser algo que eu goste, né? Eu não ia trabalhar com algo que eu não gostasse. E aí foi quando eu pensei, eu vou unir essa ideia de que eu tenho que fazer algo que ninguém faz com esse meu resgate da área da odontologia que eu gostava tanto e eu queria tanto ser dentista. E aí foi quando eu fiz o TCC com... Quem me orientou, lógico, foi um professor fisioterapeuta e quem fez a orientação foi um bucomaxilofacial, um cirurgião bucomaxilo. Legal. Então, o meu TCC foi atendendo esses pacientes de pós-cirúrgico de cirurgia de mandíbula, né, de fratura de mandíbula. E aí, até lá em Aracaju, eu comecei a participar de vários programas locais de TV para falar sobre isso, porque foi um negócio assim, como assim fisioterapeuta trabalha com isso, né? E aí, esse bucomaxilo, ele também era voltado para a política também. Então, ele tinha muitos contatos com pessoas relacionadas à parte de jornalismo. E aí, ele começou a me colocar nisso. E aí, a cidade inteira começou, como assim fisioterapeuta trabalhar nessa área, né? Você vê a área, né, de bucomaxilo, de DTM, etc. Enfim, me formei em agosto de 99, né? Estou entregando um pouco aqui minha idade. E aí, quando eu me formei, eu falei para minha mãe, essa cidade, Aracaju, ama de paixão, mas assim, tá, é um sapato que está apertando do meu pé. Meu pé está um pouco grande, esse sapato apertado, não vai rolar ficar aqui não. E aí foi quando eu decidi vir para São Paulo para poder estudar, para poder fazer cursos, enfim. Quando eu estava fazendo o meu TCC, eu vi que tinha um grupo aqui no Hospital das Clínicas de dor orofacial, que era comandado pelo professor Dr. José Tadeu Teixeira de Siqueira, que ele tem livros relacionados à área de dor e é muito amigo do nosso professor Manuel Jacobsen. E aí, ele coordenava esse grupo. Quando eu vi lá no artigo publicado que tinha esse grupo, eu falei para os meus pais, né? Falei, olha, o não eu já tenho. Aí minha mãe, mas você vai chegar lá de qualquer jeito? Eu falei, mãe, eu não já tenho. Eu prefiro ir pessoalmente. E naquela época não tinha tanta essa facilidade, não tinha essa coisa de celular, de ficar passando e-mail. Meu Deus do céu, né? Mais uma vez entregando minha idade. Aí eu cheguei lá, aqui no HC, na verdade, aqui pertinho. E na hora que eu cheguei lá, eu falei, eu gostaria de falar com o professor Dr. Siqueira, né? Mais conhecido Dr. Siqueira. Aí a moça falou, mas é alguma coisa? Eu falei, não, eu quero conversar com ele. Ela falou, tudo bem, né? Ela chamou ele, entrei lá, aí ele, oi, tudo bem? E aí eu falei, professor, acabei de me formar, tenho, sei lá, 3 meses que eu cheguei aqui em São Paulo em outubro, tenho 3 meses de formada, eu tô apaixonada por essa área de disfunção temporomandibular e eu queria ficar aqui no seu grupo. Meu, ele arregalou o olho desse tamanho. Eu acho que ele pensou, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com essa menina? Mas você tá com quem aqui? Eu falei, eu tô sozinha. Eu vim de Aracaju pra cá, pra São Paulo. Eu acho que ele falou, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com ela, né? Não é assim, simplesmente vou ficar nesse grupo. Aí ele fez assim, que legal, aqui não tem fisioterapeuta nesse grupo, só tem dentista e psicólogo. Falei, então, doutor Siqueira. Aí ele fez, faz o seguinte, você vai ficar assistindo as nossas aulas quinta-feira à noite aqui. Sempre tem um especialista aqui.
Nossa, eu falei, cara, eu já tô com o pé lá dentro, já consegui alguma coisa. Então, como é que era meu esquema? Eu vim para São Paulo, fiquei aqui, comecei a fazer vários cursos de disfunção temporomandibular. Tá. Curso em Piracicaba, curso aqui na capital. Comecei tudo que era curso que eu ia pesquisando, eu ia fazendo. Eu ia fazendo curso. Não trabalhava. Uhum. E ia na quinta-feira à noite assistir as aulas com o pessoal do grupo de dor. Até que o doutor Siqueira viu que eu não faltava uma quinta-feira. E aí acho que ele deve ter pensado, meu Deus do céu, a menina não vai embora, Vou ter ela que fazer alguma realmente coisa tá com ela, né? alguma coisa por ela. Ela tá realmente insistindo na coisa. Ele deu corda para ver se você se enforcava, só que você pegou a corda, né? Isso aí. Ele falou, meu Deus, sabe, não sei quantos meses essa menina não perde uma quinta-feira. Isso, eu já tinha feito amizade com todo mundo lá, com os dentistas, com a psicóloga, que depois ia ser a minha mãe postiça paulistana, né? E o doutor Siqueira eu chamo de pai postiço paulistano. Então, ele virou para mim e falou, Karina, é o seguinte, você vai começar a acompanhar o ambulatório e vai atender os pacientes. Opa, legal, tudo que eu queria. Aí ele falou, só que assim, você tem que estar vinculada com o pessoal da dor. Você vai ter que ficar lá no grupo da doutora Lin, que é fisiatra, do doutor Manuel Jacobsen e com os fisioterapeutas lá. Eu, doutor Siqueira, mas que dia é esse grupo? É segunda-feira, lá no Instituto da Ortopedia aqui do HC. Eles têm um grupo que é comandado pela doutora Lin. E eu já falei com ela, então você vai ficar com esse grupo e quinta-feira você vai atender a gente aqui, porque você precisa ter vínculo com esse grupo. Ótimo! Perfeito! E aí eu comecei aí na segunda-feira e na quinta-feira lá no grupo de dor orofacial. Resumo da ópera, comecei a atender esses pacientes com dor orofacial e durante a avaliação, alguns pacientes diziam, eu tenho um chiado no meu ouvido, eu tenho um apito no meu ouvido. Uhum. E aí eu ia lá, anotava, só que zumbido não estava no meu radar. Eu não estava muito interessada, não sabia, não tinha interesse nenhum. Né? O zumbido realmente ele me pescou. Foi uma conspiração cósmica aí do universo para me levar para o zumbido. Foi uma coisa impressionante. E aí, beleza, anotava na ficha do paciente, zumbido do tipo apito, zumbido do tipo chiado. E quando eu terminava as consultas, os tratamentos aqui para dor, que o paciente dizia, minhas dores melhoraram, minha amplitude de movimento tá ótima. Ele dizia, sabe aquele zumbido que eu tinha comentado com você? Ou ele dizia que tinha diminuído muito, ou ele dizia que tinha entrado em remissão. O zumbido sumiu. Eu ia anotando aquilo, mas beleza, de novo, interesse zero. Até que eu assisti uma aula na quinta-feira à noite, a bendita aula da quinta-feira à noite, foi ministrada pela referência em zumbido, que começou com essa história toda de zumbido no Brasil, que é a doutora Taniga Sanches, que ela é otorrina. Ela que começou com essa história assim, eu vou me aprofundar. Por quê? Todos os professores que são médicos, né, que eram professores dela, ela se graduou aqui na USP, que é considerada a melhor universidade do Brasil e da América Latina por muito tempo, enfim. E todos falavam, zumbido não tem o que fazer. Zumbido não tem tratamento. Zumbido não tem cura. E ela diz que ela ficou muito incomodada com isso, porque cada vez mais surgiam pacientes com zumbido. Ela falou, mas como não tem o que fazer? E aí foi quando ela começou a aprofundar, começou a ir para congressos lá fora. Eu assisti a aula dela na quinta-feira à noite, lá no meu grupão lá de dor orofacial. Primeiro, quando eu assisti a aula dela, eu achei a aula dela magnífica pela didática e pela comunicação dela com o público que estava assistindo. Isso já me chamou a atenção. E segundo, porque ela só falou de zumbido. E uma das coisas que ela foi... naquele slide que ela coloca assim, possíveis causas, não tinha nada relacionado à parte músculo-esquelética. E era o que eu estava vivendo naquele momento. E aquilo me chamou a atenção. E isso era ano de 2000. 2000 isso.
Isso me chamou a atenção, o ambulatório de Zumbido era colado, olha aí a conspiração, o ambulatório de Zumbido era colado no ambulatório de dor facial, do lado. Aí eu falei, cara, eu vou lá falar com essa médica. Entrei lá no ambulatório, doutora Tani, gostaria de conversar com a senhora, não sei o que, assistir sua aula. Eu falei, olha, eu queria fazer um projeto, uma pesquisa, para a gente entender que relação é essa, que melhora a dor, melhora a dor miofacial, melhora a amplitude de movimento, esses pacientes melhoram do zumbido. Aí ela virou para mim e falou, você não quer fazer um mestrado aqui? Eu posso ser sua orientadora. Aí meu olho brilhou na hora, eu falei, agora, o que precisa? Ela entra em contato com tal setor, não sei o quê, aí você tem que se virar, porque tem que passar na prova oral de inglês, era prova oral, era prova escrita, você tem que fazer o boneco lá da pesquisa, comecei a estudar. E você tinha que passar por uma banca avaliadora para ver se você tinha condições de entrar no departamento. Era uma muralha da China. Eu falei, vou entrar nesse negócio de qualquer jeito. E aí foi quando eu entrei. E o meu primeiro estudo foi uma metodologia, foi transversal, um estudo transversal, para ver se tinha uma associação entre dor e zumbido e presença de pontos gatilho e zumbido. Perfeito. E aí, o que nós vimos? Que quase a chance de uma pessoa com zumbido ter pontos gatilho miofaciais é uma chance quase 4 vezes maior do que uma pessoa que não tem zumbido. Uhum. E uma pessoa que tem zumbido tem uma chance quase 3 vezes maior de ter dores do que uma pessoa que não tem zumbido. Dor, principalmente na região de cabeça e pescoço. Certo. E, além disso, eu percebi no meu estudo que, ao palpar um ponto gatilho, dígito de pressão mesmo, esse zumbido ele tinha a capacidade de modular o zumbido. Uhum. Ou este zumbido aumentava de volume, ou ele diminuía, ou ele mudava a frequência dele. Certo. E aí eu falei, eureka total, tem total associação. Uhum. Então, vamos que vamos. Então, foram 94 sujeitos no grupo com zumbido e 94 sujeitos no grupo sem zumbido. Então, foi uma amostra legal, onde a gente percebeu essa associação, né? E algumas outras coisas que a gente percebeu, do tipo, o lado que a pessoa tinha o zumbido era o lado que tinha mais pontos gatilho. Uhum. Geralmente, o ponto gatilho, ele modulava o mesmo lado do zumbido e não o outro lado. Então, algumas coisas a gente observou. E aí, eu engatei a primeira na marcha e fui direto e fui para o doutorado direto. Tanto que a minha orientadora, a doutora Tânia, até comentou um dia desse, né? Não, você é muito maluca, né? Porque você engatou, eu nem respirei. Eu já estava terminando o mestrado e o doutorado já estava lá engatado. Ah, mas melhor coisa, que aí já vai direto. Exatamente. Isso é a melhor coisa do mundo, porque eu vejo as pessoas, né, defendendo com filho pequeno. Meu Deus do céu, não ia rolar. E aí, eu falei, eu preciso agora fazer um ensaio clínico randomizado. Eu preciso tratar esses pacientes e ver se eles melhoram ou não. Então, o meu segundo estudo, que foi do doutorado, foi um ensaio clínico randomizado, duplo cego, placebo controlado. Perfeito. Então, foram quase 40 pacientes, não, 80, quase 80 pacientes atendidos, foi um número absurdo também. Eu sou meio megalomaníaca com amostras. E aí, eu fui atendendo esses pacientes, um grupo placebo, outro grupo de tratamento mesmo, né? Isso tudo foi com tratamento com terapia manual. Certo. Que, dependendo da geração de cada fisioterapeuta, muda. Às vezes, tem gente que fala que é técnica de Jones,
trata de supressão, que são os hospitais. Eu fiz o curso, era miofacial, uma liberação no local, enfim. E tinha também, alguns falam de supressão mesmo, enfim. E aí, o que nós percebemos? Que, à medida que essa dor é tratada, o zumbido vai melhorando. À medida que esses pontos gatilhos eram tratados e o nível de sensibilidade desses pontos gatilho melhoravam, o zumbido melhorava. Certo. E durante esse estudo, a gente teve casos de remissão. Tivemos também casos de pacientes, que é o que a gente chama de zumbido múltiplo. São aqueles pacientes que têm mais de um som de zumbido. E tinha um paciente que ele tinha 7 sons. Ele dizia para mim, doutor, eu tenho uma floresta na minha cabeça, porque eu tenho 7 tipos de sons diferentes. É um absurdo. Quando a gente fez o tratamento, ele desapareceu 4 sons. Então, que já é muita coisa. A gente teve situações também de pacientes que tinham zumbido constante 24 horas e passou a ficar intermitente. Então, assim, foi uma grata surpresa o resultado que a gente teve. Agora, a grande questão, a grande dúvida que eu tinha era se comparado grupos de pessoas que não modulavam o zumbido, quando a gente palpava o ponto gatilho, com um grupo que modulava. Certo. A minha pergunta foi, será que essas pessoas que modulam o zumbido, seja com a distopressão, seja com movimentos ativos da articulação, da cervical ou da mandíbula, será que eles, quando são submetidos a um tratamento fisioterapêutico, eles melhoram mais do zumbido do que aqueles que não modulam nada? Essa era uma pergunta, assim, chave para mim, na minha cabeça. Certo. E o que a gente viu nesse estudo, e saiu um outro recente que também mostrou, não muda em absolutamente nada se a pessoa modula ou não. Certo. Mas, cara... Para o tratamento, não para o diagnóstico. Eu vou só cortar um pouquinho você, porque a gente precisa do começo para a gente entender o que é um zumbido para as pessoas que não sabem nada sobre, como eu. Então, assim, você já falou de diversos sons, avaliação, tudo mais. Então, assim, eu queria realmente entender se, por definição, ele é um sinal, um sintoma, de onde que surge esse barulho, o que a literatura traz em relação a toda essa parte da definição, né, de zumbido, já que a gente tem um setor específico só disso, né? Então, imagino que tem diversas questões, classificações, que é legal a gente, para introduzir o assunto, né? Sim. Então, o zumbido atualmente, ele é considerado um sintoma ainda, né? A gente considera como um sintoma. Então, por isso que é importante, né, as pessoas entenderem isso, porque cada pessoa, ela tem uma história diferente, ela vai ter uma causa diferente. E eu costumo dividir em causas, fatores de riscos e gatilhos. Tá. Eu imagino como se cada pessoa que tem zumbido, ela fosse um copo. Só que assim, um é um copo de chopp, o outro é um copo de cachaça, o outro é um copo de vinho, uma taça de vinho, porque cada pessoa, ela tem uma homeostase diferente da outra. Ela tem a corda arrebenta para cada pessoa de forma diferente. Então, assim, as causas eu coloco no fundo do copo. Imagina você enchendo esse copo de água. Aí você enche um pouquinho, tá lá. Geralmente, o que está mais relacionado com o zumbido? Perda de audição. De 90% a 96% das pessoas que têm zumbido têm perda auditiva detectada numa audiometria. Por isso que toda pessoa que tem zumbido, ela precisa passar com um otorrino, que se fosse considerar o zumbido como uma orquestra sinfônica, o médico otorrino, ele é o maestro. Toda pessoa com zumbido, ela tem que passar com otorrino. Não é com o neurologista. Por que não o neurologista? Porque, como eu falei, de 90% a 96% das pessoas que têm zumbido, elas têm perda de audição. Quem trabalha com a via auditiva é o otorrino. Certo. E tem que fazer audiometria para detectar essa perda ou não.
Uhum. Então, o primeiro grupo é esse, é perda de audição. Só que para aquelas pessoas que não conseguem se detectar na audiometria, nenhuma lesão, nenhuma perda, a gente fala que essas pessoas têm uma perda auditiva oculta ou uma lesão na via auditiva que nos vários exames audiológicos não se mostra a lesão. Tá. Mas para que a pessoa tenha zumbido, ela precisa ou de uma perda ou de uma alteração na via auditiva que os exames não mostram, mas ela tem que ter. Uhum. Tá? E aí entra os vários fatores de risco também. Enxaqueca, o que mais? Pessoas com obesidade, hipotiroidismo ou hipertiroidismo, rolha de cera, uma coisa mecânica lá, tira a rolha e para com o zumbido. Otosclerose, né, que são alterações lá nos ossículos da orelha média, que fica mais rígido, né? Pode ser também o próprio Covid, Uhum. né? Então, tem vários fatores que podem fazer com que esse copo fique mais cheio. E o Uhum. gatilho que eu chamo é a última coisa que a pessoa associou e veio o zumbido. Por isso que eu chamo de gatilho. Porque, na verdade, o zumbido, dificilmente, numa única pessoa, ele tem uma associação apenas. Uhum. Geralmente, a pessoa é esse copo que vai enchendo aos poucos com as situações do dia a dia. A pessoa entrou em depressão, ela começou a abusar de doce, e daí essa insulina dela fica maluca, e daí ela começou a dormir mal, e Tá. daí ela era uma pessoa que sempre ouvia música alta e ia para balada, então ela já tem uma lesãozinha lá. Tá. E aí, o último gatilho dela foi porque ela pegou Covid. Certo. Então, não é o Covid em si sozinho, é esse copo que foi enchendo, foram vindo várias situações e que aí gerou o zumbido. Então, o zumbido é isso, é uma miscelânea de situações que leva a ele. E para o paciente isso é muito claro, toda essa sequência de eventos, ou você acaba sempre tendo que conseguir juntar a história para ele falar assim, ó, e organizar? Porque o paciente sempre vai trazer, né, como qualquer dor, falar assim, não, foi aquilo que causou, né? Então, do jeito que você falou. Isso, Então, assim, como que exatamente. é? Esse Ele paciente vai. vem esclarecido ou não? Muitas vezes, se a gente pergunta, por exemplo, qual é a relação que você faz com o zumbido, ele vai dizer que não sabe, Uhum, ou ele vai dizer de um evento que foi próximo ao zumbido. perfeito. Aí entra o Sherlock Holmes aqui, né? Os profissionais que trabalham com zumbido. Sim. A gente vai pegar a nossa lupa, para você ter uma ideia. A minha avaliação, no dia que o paciente vem para ser avaliado, eu fico de 1h30 a 2 horas. Tá. Conversando e fazendo anamnese, fazendo exame físico. Porque eu vou perguntar tudo que é possível em relação às doenças pregressas. Uhum, Eu brinco dizendo que tudo pode dar zumbido. Antigamente, quando eu dava minhas aulas na pós-graduação, eu brincava com os alunos dizendo, olha, a única coisa que eu nunca vi dar zumbido é unha encravada. Eu nunca vi. Mas o resto, tudo pode dar zumbido, porque qualquer alteração da homeostase no corpo, uhum, a orelha interna é um sensor fino do nosso corpo. É onde a corda arrebenta fácil. Ele não uhum. estoca energia. Imagina um carro, um Uber. A orelha interna é um Uber que trabalha 24 horas porque ele não para um minuto. A gente está lá dormindo, mas ele está lá funcionando. E ele é forte por trabalhar 24 horas, mas é muito frágil porque não estoca nenhuma energia. Só existe uma mísera artéria, que é a labiríntica, que se conecta com essa orelha interna. Então, qualquer questão vascular, pessoa que tem um AVC, que tem um infarto, ou que simplesmente está com colesterol alto, um triglicerídeos alto, né, que essa vascularização não está fluindo bem, pode gerar um zumbido. Uhum. Então, eu brincava dizendo isso, né? Só nunca vi uma encravada. Aí o aluno falou, olha, sinceramente, às vezes quando eu tô com a encravada e a podóloga tá lá trabalhando lá, vem uma mioclonia. Eu falo, cara, então zerou, gabaritou.
tudo é possível dar zumbido por causa dessa alteração homeostática do nosso organismo. E por ser um órgão frágil, ele é um sensor fino do nosso corpo, só tem uma mísera artéria e microvasos da espessura desse fio de cabelo. Então, vocês percebem como tudo pode afetar? Tudo pode afetar a orelha interna. E deixa eu só te perguntar, porque o paciente que procura, eu não sei se você já está nesse nível de as pessoas irem nesse primeiro contato para você, se ele sempre acaba passando pelo otorrino primeiro, né? E se ele entra nessa fase mais aguda, ou se ele é um cara que fala assim, começou o ano passado, aí vai deixando, e depois ele acaba chegando em algum momento que ele não aguenta mais, né? Então, assim, como que tá vindo essa entrada de pacientes? Qual que é esse tempo dele, né, de sintoma? Tá. Então, geralmente, assim, na minha prática clínica, eu nunca atendi, mais de 20 anos de experiência com zumbido, nenhum paciente que dissesse assim, eu nunca passei no otorrino. Não. Certo. Todos já passaram por algum otorrino. Porque pensa assim, putz, tô sentindo aqui na orelha, né? Tô sentindo aqui na cabeça, porque inclusive o zumbido, ele pode ser percebido na orelha ou na cabeça. Quando percebe na cabeça, a gente imagina que está sendo bilateral, que tem um estímulo bilateral, tá vindo das duas vias, né? Direita e esquerda. Então, e o zumbido, ele, como eu falei, ele é um sintoma, não é uma doença. 15% da população mundial tem zumbido. Foi feito um estudo aqui em São Paulo, onde foi investigado quase 2.000 entrevistados, mais quase 2.000 pessoas. 22% desses entrevistados tinham zumbido. Então, assim, eles já passam com otorrino, porque pensar, zumbido, barulho, vai na internet, né? Putz, otorrino. Vou no hospital, vou no convênio. Não estou falando dos que têm expertise no assunto, mas nos generalistas, os otorrinos generalistas que eles passam. E aí, quando eles vêm até mim, é porque, bom, eu transito entre 4 áreas. Antigamente eu falava entre 3, né? Área de pesquisa, porque eu fiz meu mestrado e doutorado e continuo pesquisando e publicando. A área clínica, porque eu tenho um consultório. E terceiro, na docência, porque eu dou aula em pós-graduações e eu ministro cursos aí pelo Brasil inteiro para fisioterapeutas. E o quarto, a blogueirice, que corre na veia também, né? Não tem muito jeito. Então, assim, eu tenho uma página no Instagram e no YouTube que eu alimento muito. E aí essas pessoas acabam vendo a minha página, acabam vendo coisas no Google e elas leem aquilo e se identifica com o zumbido somatosensorial, que é o tipo de zumbido que nós fisioterapeutas tratamos, que é o que tem relação com essa questão aqui de músculos e articulações. Então, os pacientes que vêm até mim ou me acham pelas redes sociais, principalmente pelo Instagram, e que entendem que o dele pode ter uma relação com músculos e articulações, muitos encaminhamentos de otorrinos, porque eu fiquei muito tempo no Hospital das Clínicas, então eu conheci muitos otorrinos. Eu vou muito em congressos, então a gente acaba conhecendo outros colegas de outras universidades. Eu acabo fazendo live semanalmente no Instagram, então eu convido muitos otorrinos, que aí o otorrino que segue o otorrino me conhece. Então, eles acabam me encaminhando. Eu recebo esses encaminhamentos muito de otorrinos. E atualmente, pela expansão do conhecimento, eu tenho recebido indicações de físios, fonos e dentistas também. Perfeito. Então, eles vêm por encaminhamento e vêm porque eles acreditam que o zumbido dele pode ter uma relação com músculos e articulações. Perfeito. E aí uma dúvida, né? Assim como a sua trajetória, a pessoa que trabalha com o zumbido, quer trabalhar com, automaticamente ela tem que saber de cabeça e pescoço bem, né? Ou não necessariamente ela pode ir direto para a área de zumbido? Olha, então, geralmente assim, então eu faço essa formação, né? No meu Instagram eu sempre publico lá as datas e locais que eu ministro esses cursos. Mas se uma pessoa disser assim, eu não fiz o curso da Karina, por exemplo, né? E chegando um paciente para mim de zumbido, como eu posso trabalhar? Aí entra a área de cabeça e pescoço. Perfeito. Então, realmente tem que ser um profissional
que trabalhe nessa área, que já tenha feito um curso relacionado aqui à disfunção temporomandibular, que Perfeito. saiba avaliar e tratar bem uma cervical, Uhum. uma cintura escapular. Ele já vai conseguir auxiliar este paciente. Tá. Claro que, como qualquer outra área, o aprofundamento que é. Porque, assim, a dor e o zumbido, eu costumo dizer que são irmãos gêmeos. Certo. Idênticos. A gente faz aconselhamento, vocês fazem a parte educativa, Uhum. né? A gente trabalha toda essa parte com terapia manual, enfim. Então, a pessoa que tem expertise no assunto, ela vai saber aconselhar, ela vai saber usar os questionários de avaliação e reavaliar com esses questionários. E, logicamente, entender alguns macetes, porque quando a pessoa ela tem um zumbido, é muito comum ela vir com uma hiperacusia associada. O que é hiperacusia? É sensibilidade a sons no dia a dia. Vocês têm sensibilidade a sons no dia a dia, o zumbido? Não, eu não. Eu tô tranquilo disso. Ainda bem. Tem pessoas, por exemplo, que tá em casa e fala assim: pai, baixa essa TV aí que tá muito alta. E para as pessoas que estão em casa, tá tudo bem, mas a pessoa se incomoda com a TV ligada, se incomoda com a moto que passa. Então, a gente precisa saber orientar também esses pacientes com hiperacusia associada. Outra coisa que é muito comum, paciente com sensação de ouvido tampado, que a gente chama de plenitude auricular, que é aquela sensação quando a gente está descendo a serra e o ouvido fecha. Sim. Isso também pode ser uma característica muscular. Certo. E a gente consegue atuar com terapia manual específica nesses pacientes. Por isso que eu falo, lógico, que quanto mais você se aprofunda, mais você consegue ajudar essas pessoas. Maravilha. E até aproveitando, né, eu sei que você já falou duas características, mas eu acho que é bacana, assim, quem não trabalha nessa área, o que não pode faltar na avaliação se o paciente relata algumas dessas queixas, né? Dá uma dica para quem está começando ou está curioso em relação a esse assunto. Então, tem dois tipos. Tem aquele profissional fisioterapeuta, por exemplo, que ele vai focar exclusivamente nessa questão musculoesquelética. E tem como eu gosto de trabalhar, que é fazer esse trabalho de detetive mais profundo. Por que eu demoro tanto na avaliação? Porque eu vou perguntar sobre todos os possíveis fatores de risco desse paciente. Se ele tem tontura, se ele tem vertigem, se ele teve alguma relação com ototoxicidade, ele tomou algum medicamento e logo em seguida ele veio zumbido. Eu vou perguntando sobre tudo, mas não precisa necessariamente o fisioterapeuta fazer isso, ele pode ir direto na área dele. Como é que dá para identificar, por exemplo, se uma pessoa tem um zumbido somatosensorial? Nós publicamos em 2018 um consenso Delphis, né, de fisioterapeuta. Tinha eu e a Sara Mitchells, que é uma colega minha da Bélgica, ela é belga, e mais alguns otorrinos espalhados no mundo inteiro. Nos juntamos para a gente estabelecer uma padronização de diagnóstico, porque cada estudo falava uma coisa diferente. Então a gente falou, vamos pintar esse negócio aqui da mesma cor, senão vai virar uma bagunça. E aí a gente dividiu em 3 conjuntos de itens. O primeiro conjunto é sobre modulação, o segundo, as características do zumbido, e terceiro, o zumbido vem acompanhado com quais outras queixas? Perfeito. Então, o primeiro conjunto de itens é: quando você faz movimentos de rotação, inclinação do pescoço, extensão, flexão, retração, esse zumbido modula? Ele aumenta, diminui ou muda a frequência? E na mandíbula? Você abre, aperta os dentes, joga para um lado, joga para o outro, faz protrusão, que inclusive a protrusão é um dos que mais modulam o zumbido, e pergunta também. A gente também faz os testes somáticos, que a gente chama. A gente coloca uma contra-resistência ao movimento. Então, o avaliador coloca a mão aqui na testa do paciente e pede para ele jogar, para ele fazer uma flexão, só que fica isométrico, não é um movimento. Pergunta, modula o zumbido? Altera? E assim por diante, extensão, inclinação, todos os movimentos que o paciente fez ativamente, a gente vai fazer também com contra-resistência.
E por último, se quando a gente faz a palpação de pontos gatilho, durante a palpação de um ponto gatilho, um ponto doloroso, se esse zumbido modula. Maravilha. O segundo conjunto de item é em relação às características desse zumbido. Esse zumbido flutua ao longo do dia a intensidade dele? Tem horas que ele está alto, tem horas que ele está baixo. Esse zumbido que é à direita, às vezes dá a impressão que parece que ele anda para a esquerda. Uhum. Isso também pode ser característica somatosensorial. Legal. Outra característica comum, o paciente fala que deita, na hora de deitar, sente que piora. Mudança de posição corporal. Ou quando depois tira um cochilo no sofá, acorda, diz que o zumbido está altíssimo. A gente precisa prestar atenção em relação a isso, a questão do zumbido somatosensorial também. Pessoas que depois de um acidente, um whiplash, um trauma, veio o zumbido, a gente também pensa nessas questões. E também, se quando essa dor aparece, se a pessoa tem queixa de dores, enxaqueca, dor cervical, dor orofacial, quando essa dor aparece, esse zumbido piora, fica de olho, que isso é bem comum. O terceiro conjunto de itens é se o zumbido vem acompanhado com queixa de dores frequentes, tensões, contraturas, bruxismo, doenças dentárias, disfunção temporomandibular, disfunção cervical. E também outras questões, como, por exemplo, quando eu estou fazendo atividade física ou depois que termino, meu zumbido muda. Perfeito. Isso também é uma característica somatosensorial? Pode ser vascular? Pode, mas é uma característica também somatosensorial. Pessoas que falam, dizendo, olha, depois que eu extraí meu siso, muito comum, veio o zumbido, ó, mexeu nessa região da periferia, ou após uma manipulação, ou após uma massagem, veio o meu zumbido. Ai, depois que eu tive o torcicolo, veio o meu zumbido. Então, o gatilho é uma questão somática. Então, são essas características que o fisioterapeuta precisa avaliar. Então, ver os sinais de bruxismo, avaliar se tem uma possível disfunção temporomandibular, etc. Certo. Agora, na minha prática clínica, o que geralmente a gente precisa ficar bem atento para ter respostas bem interessantes no tratamento? Número 1, se o paciente tem queixa de dor. Número 2, se essa audiometria é normal. A chance de uma pessoa com audiometria normal ter resposta ou ter remissão é muito mais alta do que uma pessoa que tem perda. Tá. Número 3, se esse paciente, por exemplo, ele não tem, logicamente, uma questão relacionada a pensamentos muito obsessivos, hipervigilantes em relação ao zumbido. Isso também acaba ajudando muito, tá? Sim. E não dá tanta importância assim à questão da modulação. Tem muitos fisioterapeutas que me perguntam, Karina, eu só trato se modular? Não. De repente, esse paciente não modula nada, mas ele tem dor, ele tem disfunção temporomandibular, ele pode ter uma disfunção cervical. Quando a dor dele piora, o zumbido piora, você vai tratar e a chance de ter resposta é enorme. Lembra que eu falei no início do podcast agora que tem pacientes que se modula ou se não modula não vai interferir no tratamento? Sim. Então, não se apeguem. Eu falo que tem gente muito apegada à modulação. Eu não sou apegada à modulação. O contrário, por exemplo, tem pacientes que chegam aqui, modula, mexe, modula, abre a boca, modula. Não tem dor miofascial, não tem disfunção temporomandibular, não tem disfunção cervical, nada. Eu desanimo. Porque a chance desse paciente responder ao tratamento não é tão bacana se a gente não vê tanta resposta. Sim. Deixa eu te Entendeu? fazer uma pergunta, Lembrando... Sim, pode falar. Não, eu ia perguntar, só para você complementar nisso, que eu acho que mais importante de quando a gente consegue atuar, né? Quando a gente tem que... Quais são as bandeiras vermelhas, né? Porque eu acho que tem um risco muito grande, porque numa área nova, em alguma sintomatologia nova como a gente vai tentando meio que desbravar tudo, né? E quando que a gente consegue, né, detectar uma bandeira vermelha para falar assim, não toca nesse zumbido? Tem alguma situação que a gente pode considerar um grande risco? Eu acho que isso é um alerta bom para a gente não prejudicar o paciente, né?
Exatamente. O que a gente chama de bandeira vermelha nessa área é assim, ó, encaminha para o otorrino rápido. Sim. Sei lá, seu amigo está falando alguma coisa, o seu paciente que você já atende está comentando isso com você, fala rapidamente, vai no hospital ou procura um centro de otorrino. Então, assim, perda auditiva súbita. A Tá. pessoa acorda, a pessoa percebe que de repente ela sente como se tivesse abafado. Parece uma concha que tem aqui, ela não está ouvindo direito. Rapidamente vai lá para fazer a audiometria. Zumbido pulsátil, a gente precisa ter muita cautela também. Então, assim, o pulsátil, o otorrino, ele pede exames muito específicos. Angiorressonância, Doppler de carótida, tá? Porque pode ser coisas não tão graves, mas pode ser uma questão grave também. Lembrando que um zumbido pulsátil, ele pode ser somatosensorial. E é um dos zumbidos que mais respondem ao tratamento fisioterapêutico. Ele entra em remissão. Que é o que a gente conhece como síndrome do zumbido pulsátil somatosensorial, ou quando não é essa síndrome, porque nessa síndrome ela é descrita como as batidas do zumbido pulsátil acompanha com a do coração. Mas tem aqueles zumbidos pulsáteis musculares que não acompanham as batidas do coração. Então, para que a gente possa dizer, esse zumbido aqui, esse paciente, por exemplo, quando eu vou fazer os testes, ele fala que o zumbido para. Isto é, ele tem um componente somático, mas eu não posso chegar e não encaminhar para o otorrino, tem que encaminhar. Porque o otorrino precisa pedir essas avaliações. E assim, sabe, o zumbido acompanhado com vertigem muito intensa, pode ser um Meniere, né? Então, tem que ser acolhido por esse médico, esse paciente tem que ser medicado, que pode ficar 12 horas sentindo essa vertigem, né? É líquido saindo da orelha, esse tipo de coisa, né? A gente precisa encaminhar para o otorrino, mas é muita atenção, os principais, essa perda auditiva súbita, vertigem, zumbido pulsátil e esses líquidos, né? Secreções saindo pela orelha. Tá, não, maravilha. Isso é muito importante a gente entender, né? E assim, a gente tem alguns momentos mais finais aqui, cara, só pra gente não deixar de passar por todos os pontos. Eu fico muito curioso para saber se a gente tem intervenções específicas para um zumbido, ou se a gente, né, dentro do nosso arsenal de fisioterapia e até do que a gente entende de DTM, já seria o suficiente, só que com outro objetivo e olhando para outro sintoma, né? Como que funciona essa parte das intervenções? O quão Tá. específico é uma intervenção do zumbido ou não, né? Então, eu acho que específico é o hands-off, né, o aconselhamento. Para Certo? isso, a gente explica, a gente ensina em cursos como, que tipo de questionamento, que tipo de crenças esses pacientes nos trazem. Como, por exemplo, eu tenho medo de ficar surdo. É muito comum. Eu tenho zumbido, eu tenho medo de ficar surdo por causa desse zumbido. O que vocês vão falar para esse paciente? Para quebrar essa crença que não é correta. O que vocês vão falar para esse paciente se ele falar assim, eu tenho medo de ter uma coisa mais grave, um tumor no meu cérebro, eu tenho medo desse zumbido aumentar. Se ele falar para você que ele tem medo desse zumbido aumentar, ou essa semana mesmo, o paciente falou, eu tenho medo para esse paciente. Então, esse aspecto do aconselhamento, eu acho que precisa de uma formação. Agora, na questão do hands-on mesmo, um colega que tem treinamento, formação em cursos de disfunção temporomandibular, ele vai conseguir ajudar sim. E terapia manual também para essa região aqui cervical, cintura escapular. Maitland, Mulligan, Mackenzie, liberação tecidual, seja qual for sua formação. E também algo que a gente usa muito, que a gente vê muito resultado, tem alguns estudos aí mostrando e a gente coloca na prática clínica, é agulhamento seco. Uso de agulhamento seco nesses pacientes. Uma coisa incrível, a gente consegue respostas rápidas com eles, tá? Outro ponto, exercícios domiciliares.
exercícios após a avaliação, quais exercícios vocês vão passar na região de cabeça, pescoço, cintura escapular para esse paciente. Esse paciente vem aqui 1 2 vezes por semana, passa 50 minutos, 1 hora aqui comigo. O que ele vai fazer ao longo da semana? Ele tem que manter esse ganho, ele precisa ter uma consciência corporal, ele precisa trabalhar esses músculos que normalmente ele tende a contrair. Então, é basicamente isso: terapia manual, agulhamento seco, exercícios domiciliares e aconselhamento, que é algo mais específico. Agora, última revisão sistemática que saiu, com meta-análise, sobre o uso da TENS para o zumbido. Eles aconselham o uso também para pacientes com zumbido. Tem até casos de remissão com TENS. Legal. Então, assim, uso do TENS. Outra questão, laser. Que o pessoal gosta bastante de laser. LIB nem fala, né? LIB não. Agora, laser, por exemplo, de que forma a gente vai usar o laser para o zumbido? Ele não tem evidência para ser usado exclusivamente no zumbido que não tem questão relacionada a nenhuma disfunção ou dor. Ele não vai dar nenhum resultado. Agora, um artigo científico, ele não é uma receita de bolo, é uma bússola norteadora, ele vai nos nortear. Então, eu pego esse artigo e falo, putz, laser é usado para tratar dor. E eu quero tratar a dor desse meu paciente com zumbido. Eu uso o laser para tratar a dor e tudo que esteja relacionado a essas questões. Agora, não assim, o paciente que não tem, por exemplo, nenhum componente de dor, nada, ou simplesmente é uma pacientezinha que tem um zumbido por perda de audição e metabólica, um paciente diabético, né? Então, o diabetes por si só, ele tem uma tendência a levar a pessoa a ter perda de audição. Por quê? Dentro da nossa orelha interna tem bombas, né, de sódio, potássio. Ele é muito sensível a uma hipoglicemia, uma hiperglicemia, alteração insulinêmica. Então, se a gente for usar essa pacientezinha, não tem resposta, as evidências não mostram, e é impressionante. A quantidade de ensaio clínico que a gente lê, que é negativo para o uso do laser para zumbido, enormes. Então, a gente só usa mesmo quando a gente quer tratar a dor desse paciente com laser para melhorar o zumbido. Isso eu faço, tá? E aquilo que eu falei, sabe, Léo, o paciente tem associado uma plenitude auricular, eu vou fazer manobras específicas para essa tuba auditiva abrir. Aí eu acho que é um pouquinho mais específico, entendeu? Não é, isso daí não são coisas que você aprende em cursos de disfunção temporomandibular, por exemplo. Eu já fiz todos, eu sou rata desses cursos, e eu nunca vi ninguém ensinar para tuba auditiva. Então, tem certos sintomas que a gente acaba aprendendo mais quando o curso é mais específico de zumbido. E fora toda a fisiopatologia, né, que a gente começa a entender. Maravilha, Cá. Cá, a gente, felizmente, está nos momentos finais, né? Então, foi uma bela aula. Eu já aprendi um monte de coisa agora. Agora, se aparecer algum paciente, eu sei minimamente o que fazer. Mas eu não vou deixar de perguntar para você antes. E aí eu gostaria que você desse realmente as palavras finais para a gente poder fechar esse episódio aí. E como que as pessoas podem te achar aí. Você já falou do YouTube, do Instagram, né? Mas fique à vontade para divulgar seus trabalhos aí. E meu Instagram, né, carinabezerrarocha.fisio, Carina com C. Eu tenho meu YouTube, que é Carina Bezerra Rocha também. Esses são os minhas principais redes sociais. E principalmente no Instagram, para quem é fisioterapeuta e se interessou pelo assunto, eu ministro cursos presenciais, tá? Em várias cidades. Esse ano, o último curso vai ser agora em outubro, em Belo Horizonte, tá? E eu vou ministrar um curso online só de exercícios domiciliares para vocês passarem para esses pacientes realizarem em casa. E um último curso em dezembro é um curso teórico. Eu não dou prática online, eu me recuso a ensinar técnicas práticas online, isso eu não faço. Então, assim, é um curso teórico para aprender diagnóstico, para aprender sobre fatores de risco, gatilhos, causas de zumbido, fisiopatologia, aprender como avaliar.
E esse curso é aberto para todos os profissionais de saúde, porque os meus cursos presenciais só para fisioterapeutas, mas esse teórico que é online, é teórico, não tem por que não abrir para médicos, dentistas, fonos, porque são profissionais que ajudam muito e eles precisam identificar quando o paciente tem zumbido somatosensorial. Eu acho que minha grande mensagem que eu quero deixar aqui, a nossa grande bandeira, é todos os pacientes que têm zumbido, eu não estou brincando, não estou exagerando, todos os meus pacientes que eu atendo há mais de 20 anos já ouviram de algum profissional que zumbido não tem tratamento, que zumbido não tem o que fazer, que o único jeito é se acostumar. Então, não sejam profissionais nocebentos na área de zumbido. Evitem esses tipos de frases, e é uma coisa que mexe muito comigo, sabe? Por que eles não procuram? Porque a rede social, internet, é uma coisa tão ampla. Por que eles não investigam profissionais que trabalham nessa área para encaminhar? Eu, por exemplo, eu só trabalho com zumbido 100%. Quando chega uma pessoa aqui e fala, eu tô com uma questão relacionada aqui ao meu quadril, eu não lembro nem onde é o quadril. Então, eu sou fisioterapeuta, tenho minha formação, eu poderia, vem aqui que eu vou te ajudar. Eu falo, cara, eu não vou dar o meu melhor, porque eu não lembro direito mais como é, qual a melhor técnica, enfim. O que eu vou? Quem é o melhor daqui de São Paulo? Eu moro em São Paulo, qual é o melhor aqui para indicar? Eu indico, eu busquei o melhor. Em quadril, ou em pé, ou em joelho, enfim. Então, é uma coisa que eu questiono muito, sabe? Eu brinco dizendo que é o pensamento pulga. Ele vai pulando de cabeça em cabeça e as pessoas não refletem. Então, assim, zumbido não tem cura, zumbido não tem remissão, zumbido não tem o que fazer, e as pessoas não raciocinam. Será que hoje em dia, em 2022, será que já tem tratamento para isso? Então, gente, quando vocês lançam uma frase dessa, os meus pacientes falam, o chão se abre. Porque ficar com um barulho na cabeça 24 horas, imaginar que isso nunca mais vai sair da sua cabeça, isso é desesperador. E a gente sabe, assim como a dor e o zumbido são iguais, né? Uma pessoa que se incomoda com o zumbido é porque duas outras portas se abrem, que é do sistema límbico e do sistema nervoso autônomo. Perfeito. Se as pessoas só abrissem a primeira portinha, que é a da via auditiva, ninguém ia sofrer com zumbido. O problema do sofrimento é que abrem o sistema límbico e a porta do sistema nervoso autônomo. Lembrando que um grande estudo que foi publicado nos Estados Unidos, 80% das pessoas que têm zumbido, elas não se incomodam, 20% se incomodam, né? Então, ainda bem que a maioria se habitua. Imagina aquele sonzinho constante lá, a pessoa se habitua e ela passa a não sofrer com ele, mas os 20% sofrem. E desses 20%, 5% fica realmente catastrofizado, a vida da pessoa para. Então, gente, depende muito da gente, essa catastrofização, essa severidade do sofrimento do zumbido na vida dessas pessoas. Vai depender muito do que a gente fala. Então, acolha esse paciente. Se não gostarem da área ou simplesmente não souberem, acha que não dá conta, encaminhe para profissionais que consigam ajudar essas pessoas. Para a gente mudar essa estatística para aumentar mais ainda pessoas que não se incomodam com sintomas. E sim, zumbido pode entrar em remissão, que é a pergunta mais comum. Eu não gosto de falar a palavra cura. Eu não gosto, porque o zumbido ele pode voltar. Perfeito. Cura na minha cabeça, cura é assim. A pessoa, sei lá, tem uma lesão aqui, uma ferida, essa ferida cicatrizou e nunca mais ela abriu e foi curada aqui, fechou. Agora, o zumbido, ele tem chance de voltar. Eu já tive zumbido por 6 meses, eu não tenho mais zumbido, mas ele pode voltar e ficar daqui a uns 5 anos? Pode. Então, eu não uso a palavra cura nunca, eu gosto de falar remissão. Então, sim, o zumbido pode entrar em remissão. O que é remissão? A pessoa para de sentir o zumbido, perceber esse zumbido. Isso é possível. A chance é alta? Ainda não. É um grupo, uma parcela, é um grupinho de 5% a 10%. Mas não dá para dizer que não tem remissão. Mas o mais importante, o nosso maior objetivo é o zumbido tem como aliviar, tem como melhorar a intensidade e essa pessoa tem uma vida completamente normal, mesmo com o zumbido. Perfeito, cara.
Então, acho que é isso, né? Pra gente fechar esse episódio. Cara, muito obrigado mesmo. Foi uma conversa sensacional. E pedir para todo mundo divulgar esse episódio para conseguir ajudar essas pessoas, né? A gente fica pensando assim como a dor crônica, como deve ser perturbador, literalmente, você viver. Já vi muitos relatos, né? Das questões de achar, a pessoa achar que tá louca e tudo mais. Então, realmente é um sintoma que a gente precisa saber ajudar a pessoa, no mínimo para tranquilizar ela sobre o que está acontecendo, né, cara? Muito obrigado de novo por toda essa aula, tá? Agradeço aí o tempo, a conversa, foi sensacional. Não atrasamos com a sua paciente, ela não vai ficar te esperando. Agradeço demais. Um grande abraço para todo mundo e valeu. Queridos, muito obrigada por essa oportunidade. Eu acho que é isso mesmo que eu estou buscando, né? Para que cada vez mais seja divulgado o trabalho do fisioterapeuta, que cada vez mais fisioterapeutas possam ajudar aí, porque é muita gente no Brasil com zumbido, né? Então, muito obrigada mais uma vez pelo convite e eu espero que vocês divulguem aí, se puderem compartilhar esse vídeo aqui, tá bom? Beijos! Beijo, pessoal. Tchau, tchau.